Hello everyone, welcome to WhatsApp TV again. Today the subject is dot, period, and point. Let's go. Então vamos lá. A primeira palavra que nós vamos estudar é dot. Ok? Então nós temos aí três situações nas quais nós usamos dot. Tá? A primeira situação é quando nós queremos nos referir a marcas ou manchas redondas. Tá? Nós temos aí dois exemplos. There are many colored dots at this drawing. Então há muitos pontos ou manchas redondas neste desenho. Tá? O segundo exemplo é She drew a straight line from a dot to the other. Então, ela desenhou uma linha reta de um ponto a outro. Repare então que eu uso a palavra dot nesse caso para me referir a pontos, né, desenhados por uma pessoa. Eu poderia também usar a palavra dot para me referir a bolinhas de um vestido de mulher, bolinhas de uma peça de tecido, toalha de mesa, etc. Tá? Então o dot ele pode ser usado nesse sentido. Já o segundo caso, web pages ou email address, é o uso mais importante do dot. Então eu peço bastante atenção para esse número 2. Por quê? Quando você digita lá na internet um endereço de web page ou quando você digita o endereço de e-mail de uma pessoa que você vai mandar alguma mensagem, todos aqueles pontos que existem, tanto no endereço da web page, que é o site, ou do endereço de e-mail, que em inglês seria email address, todos esses pontos são chamados de dot. No caso de plural, dots, tá? Só acrescentar o S. Então, esse é o uso mais relevante do dot, em minha opinião. Tá? Então eu vou ler aqui, temos aqui dois exemplos, um endereço de web page e um endereço de e-mail. Eu vou ler os dois para vocês verem como é que fica, tá? Então, www.collinsdictionary.com. E depois nós temos o endereço de e-mail, ficaria da seguinte forma: 5starshotel@gmail.com. Vocês entenderam? Então todo endereço de e-mail e todo endereço de website, quando você fala, tá? Quando você pronuncia, você tem que pronunciar o ponto também. Em inglês não é point, não seria point, seria dot, tá? Então repetindo, www.collinsdictionary.com. E o outro exemplo que seria do endereço de e-mail seria 5starshotel@gmail.com. E na continuação aí nós temos o número 3, que é a palavra dot sendo usada como verbo, né? Seria o nosso verbo pontilhar do português. Entre parênteses nós temos as três formas desse verbo. A primeira seria a forma do presente, a segunda seria a forma do simple past, do passado simples, e a terceira seria a forma do past participle, tá? Dotted. Nós damos dois exemplos. O primeiro seria you need to sign on the dotted line, ou seja, em português seria você precisa assinar na linha pontilhada. E o segundo exemplo
ele diz o seguinte: Stars dot the dark sky all nights, que seria estrelas pontilham o céu escuro todas as noites, né? Então acho que é bem simples, mas eu queria reiterar o seguinte: de todas essas 3 situações de uso da palavra dot, a mais relevante e importante que vocês realmente precisam saber é a número 2, né? O uso de dot nos endereços de e-mail e web pages da internet, tá? Vamos para a próxima. Então, a próxima palavra seria period. Nós temos ao menos um schwa sound na letra O, então a pronúncia correta seria period. Seguindo, nós temos 3 situações de uso para essa palavra, e a primeira situação de uso seria como sinal de pontuação que indica pausa final em uma sentença, né? Então, vocês devem saber que quando você escreve um texto, o texto é dividido em parágrafos e os parágrafos são divididos em sentenças, né? E quando a sentença já está ficando muito grande, você precisa de usar um ponto, tá? Para finalizar aquela sentença e começar outra, tá? Ou então até mesmo para finalizar o parágrafo. Esse ponto, que muitos chamam de ponto final, é o period do inglês, ok? Os britânicos também chamam de full stop, tá? Ambos estão corretos. É só essa questão de, na Grã-Bretanha, o pessoal usar full stop, e os americanos, assim como o restante do mundo onde se fala inglês, o pessoal usa mais period. Então nós temos 2 exemplos desse uso para a palavra period. O primeiro exemplo seria I like to study English, period, tá? O ponto aí seria period. O segundo exemplo seria Australia is having many climate problems over this year, period, tá? Então eu acho que ficou bem claro aí, ok? O número 2 seria o uso da palavra period para nos referirmos a um período em que algo se realiza ou que algo é realizado por alguém. Vamos olhar os exemplos e aí vocês vão ter uma noção melhor disso. Exemplo 1. The enrollment period is January 15th to 20th. Então, a tradução para o português seria: o período de inscrição é de 15 de janeiro a 20 de janeiro. Então, seria um período em que o período de inscrição vai se realizar, vai acontecer, né? Quem não quiser perder o período de inscrição, teria que proceder para realizá-lo entre o dia 15 e 20 de janeiro, tá? Então é um período. Nesse caso, então, a palavra period se refere a um período de tempo. O segundo exemplo seria These sneakers offer will last for a limited period. Então, no caso aqui seria: essa oferta de tênis vai durar por um período limitado, tá? Então, esse period seria realmente no sentido de um período de tempo no qual algo se realiza ou é realizado por alguém, ok? Se refere a um período de tempo.
esse é o sentido número 2, esse é o contexto número 2 no qual essa palavra period pode ser utilizada. O terceiro contexto de uso, pessoal, acontece quando dizemos literalmente ponto final a fim de encerrar ou declarar vitória em uma discussão. Tá? Também podemos usar full stop, nesse caso mais usados pelos britânicos. O que seria isso? Eu vou explicar. Imagine só que você está tendo uma discussão com uma pessoa e você quer encerrar aquela discussão. Então você chega e fala: olha, vai ser isso e ponto final. E pronto, acabou. É uma forma de você encerrar a discussão de uma forma, vamos dizer assim, psicologicamente vitoriosa, né? Mesmo que a outra pessoa não esteja concordando com você, né? Então, vamos imaginar outra situação. Você não quer fazer algo e outra pessoa está querendo te obrigar a fazer aquilo. Depois de uma breve discussão, você chega e diz: olha, eu não vou fazer isso e ponto final. No caso do português, a gente às vezes usa e pronto, acabou. Então, o period do inglês é esse ponto final. Quando a gente quer decretar a vitória em uma discussão ou encerrar de forma vitoriosa essa discussão, mas a gente fala period. Ou a gente pode também falar full stop, também é correto, mas geralmente o pessoal, como eu disse acima na primeira situação, geralmente full stop é utilizado pelos britânicos, tá? Então é isso. Eu tenho aqui 2 exemplos que vão ilustrar isso bem. O primeiro seria: you go to live with your father, period, ou full stop, tá? Ou seja, você vai viver com seu pai, ponto final. Entenderam? Então eu acho que está bem fácil de entender o sentido. O segundo exemplo seria: I don't want to do it. Eu não quero fazer isso. Vírgula, tá? Sempre quando você for terminar uma discussão dessa forma, você fala o que você quer dizer, né? Vírgula, e aí você diz ponto final. No caso do inglês seria vírgula, period, ou full stop, né? Então eu não quero fazer isso, vírgula, ponto final. I don't want to do it, comma, period, ok? Neste caso, tanto period quanto full stop são considerados advérbios. Beleza? Então acho que ficou bem claro isso, tá? Todos os 3 usos são importantes, na minha opinião. Todos os 3 contextos aparecem bastante em situações do dia a dia do inglês. Então é bom vocês saberem esses 3 usos, tá? Vamos para a próxima palavra então.